Olá, meu nome é Jonathan e essa é uma entrevista do projeto Realidade Latino-Americana. Hoje falaremos com Gabriel Rocha um pouco sobre ditadura e memória na região, com foco especial na Guatemala, além de discutir como aspectos do passado reverberam no presente. Bom, boa tarde, Gabriel. Nós vamos começar essa entrevista com uma pergunta mais focada justamente naquilo que vai seja mais em diante, que é a Guatemala. Nós vimos que o grupo visitou o Memorial de San Juan Comalapa, né? E tiveram uma roda de conversas com mulheres da Coordenadoria Nacional de Vidas de Guatemala, que seus entes desapareceram durante o conflito interno armado que ocorreu no país, entre 60 e 96, tendo como origem uma sequência de acontecimentos na Guatemala, como a derrubada da ditadura, do Bico e o golpe na CIA em 54, enfim. A pergunta é, qual é a sua percepção sobre o impacto desse conflito no país, principalmente na vida dessas mulheres? Você poderia contar, foi participar dessa experiência, sendo membro de um projeto de extensão? Primeiro que participar do projeto de extensão foi uma série de sensações, assim, porque era a primeira, a primeira vez que eu estava participando de um projeto de extensão, consecutivamente a primeira vez em que eu iria viajar internacionalmente, que foi logo para Guatemala. Então, tinha essa expectativa de primeira viagem internacional, já para um país diferente dos roteiros tradicionais, mas não menos cativante. Né? Eu entendo, e aí eu já vou entrando um pouquinho já na sua resposta, que a Guatemala é um país que, se você for viajar apenas para tirar foto dos lugares bonitos, você não vai entendê-la. Mas a Guatemala é um país muito mais que você sente a Guatemala. Você não apenas visualiza a Guatemala. E a Guatemala é um país de uma energia também muito pesada, por conta disso. Como você já colocou, foram anos de guerra civil, né? Um período mais agudo na década de 80, na ditadura do Efraim Rios Monte. E vindo a isso, como é que eu observo, né, a vida dessas mulheres, não só dessas mulheres, mas também dos homens da Guatemala. Mas como a pergunta foi centrada nas mulheres, eu vou falar das mulheres. Né? Eu acredito que é um pouco complexa a pergunta, não só porque é você falar de uma experiência de uma outra pessoa e estando lá dentro de Comalapa, você sente um pouco que a energia é um pouco pesada, né? Porque é isso, você está visitando um local que foi um lugar de constantes assassinatos por parte do governo. Em Comalapa, eu estava conversando justamente nessa atividade, conversei com uma indígena de canto, e ela me falou, é comum a gente sentir coisas que são diferentes aqui. E não à toa a terra começou a tremer quando eu estava encostado na árvore. Assim. Então é muito diferente. Por isso que eu falo que a Guatemala é um país que se sente, não é apenas um país que se visualiza. E dito isso, por que eu menciono que a Guatemala é um país que se sente? Porque você tem muitos desenhos e que não necessariamente parte do visual. Os desenhos eles querem significar uma coisa. Tem uns desenho maia, que é o Camilo, né? Camilo, que ele que só consegue falar quem é maia mesmo. Né? Enfim, tem uma série que tem uma série de significados ali. Então tem a relação com a terra, tem a relação com os vulcões. Para os maias, o vulcão é um ser, né? Começa daí, é um ser de energia feminina. Então você tem o lago também, que não é tratado como um recurso natural, né, mas é um ser que possui também as suas capacidades, enfim, é uma série de coisas. Mas falando justamente o que foi esses períodos assim, para as mulheres é extremamente complicado. As mulheres elas passaram por uma série de violências. Assim.
desde da violência estatal mesmo. Você tem um filme que se chama La Chorona, que vai tratar um pouquinho disso, né? Aliás, tem vários filmes guatemaltecos que vão tratar um pouquinho e que trazem essa temática indígena e principalmente feminina para o centro dessa discussão. Mas você vai trazer La Chorona, por exemplo, que na cena do julgamento do Efraim Guzmán, você vai aparecer uma série de mulheres com a indumentária maia, com seus trajes maias, e vão estar somente elas assim dentro do tribunal, né? E comemorando a sentença. A Guatemala é um dos primeiros países latino-americanos que vai incriminar um dos ditadores, que é o Efraim Guzmán. E aí você tem essa violência das mulheres que perdem os seus companheiros, perdem os entes queridos, mas tem uma outra violência que é um pouco mais silenciosa, mas não menos dolorosa, né? Que é a violência a violência da violação, né? A violência do estupro. E talvez essa aí que seja mais tocante. E talvez no outro filme, que é o Nuestras Madres, também guatemalteco, isso vai mostrar, é um filme que vai contar a história de um rapaz que está procurando o pai dele, né? E a mãe, que tem um posicionamento, na época da guerrilha, teve um posicionamento, na época da Guerra Civil, não na época da guerrilha, mas na época da Guerra Civil, ela teve um posicionamento contrário ao ordenamento, né? Ela foi estuprada e o filho é um filho de militar, só que ele acha que o pai estava na guerrilha e ele tenta buscar os restos mortais do pai. Então é mais ou menos isso. A Guatemala é um país que você tem que sentir, não apenas visualizar. É isso que eu queria ressaltar assim. Então, fechando esse arco que eu fiz aqui, a violência para as mulheres, enfim, é interessante entender que você tem uma série de repetições agora, né? Então, esses casos de estupro, esses casos de apoderamento desses territórios por parte não mais dos exércitos, mas por parte de transnacionais, essas violências e esse apoderamento do corpo das mulheres, eles estão acontecendo nesse momento. Não é uma prática que ficou lá atrás, mas é uma prática que tem continuidade. A história nos mostra como o estabelecimento de ditaduras na América Latina durante o século XX foi um evento recorrente, ainda mais sob as circunstâncias postas pela Guerra Fria. E vários desses regimes, eles guardam similitudes. Esses regimes e processos, né, por assim dizer. No entanto, o que, na sua visão, caracteriza de maneira mais singular as ditaduras guatemaltecas e os processos que conduziram elas? O que, em contraste com outros países da América Latina, talvez faça desse caso mais específico? Uma das primeiras chaves assim, para a gente entender, me concentrar no período em que não houve ditadura, né? Justamente em 44, onde um presidente, por meio de manifestações populares, né, o presidente Arévalo, ele é eleito, né? Ele volta da Argentina, um pouquinho antes de acontecerem as eleições. E aí, por meio de uma coalizão, né, entre partidos estudantis e partidos dos professores universitários, da organização dos professores universitários, contra o Arévalo como o candidato dessas que respondem a esses anseios populares, né? Justamente porque o Bico havia sido derrotado por meio das manifestações populares, ele deixa o governo, e aí vem um governo provisório do Ponce Vaidés, mas que também não resiste por meio das manifestações populares, né? Justamente entender que o Ponce Vaidés tinha o intuito de se perpetrar no governo. E aí as manifestações populares do período biquista, elas continuam no período do Ponce Vaidés.
1544. E aí isso continua, né? E aí o Arévalo chega ao poder, vence o seu opositor, segundo colocado, que era o Adrian Ricinos, com mais de 80% de aprovação. E aí era o que o Arévalo viria a caracterizar como, viria a apelidar, né? A chegada do socialismo espiritual, como ele apelidava. E aí, enfim, esse é um período extremamente interessante da história guatemalteca. É um período onde as classes populares, principalmente as classes indígenas, onde a população indígena conquista uma série de direitos trabalhistas. É importante situar que dentro da história guatemalteca, você tem uma empresa que é extremamente forte e que controla o país, ou seja, a produção de café, né, é muitas vezes controlada pelo capital nacional, pelo mercado interno, pelo mercado interno, não, desculpa, pelas elites internas, né? E o escoamento, por exemplo, de banana, de fruta, era comandado pelas empresas americanas. Né? A Cuyamel, ou a Cujamel Company, que também tinha em Honduras, e a United Fruit Company, né? Que também tinha em Honduras. E vai ter em toda a Centro-América. Essas empresas, elas, se eu não me engano, no período do Bico, elas se fundem e aí fica só com a United Fruit Company. E essa que vai ter a maior concentração de terras. Assim. E o Arévalo, até certo ponto, ele não vai comprar essa briga com a United Fruit Company. Dando sequência a isso, o Arévalo ele é substituído, né? Chega em um período de novas eleições, o Arévalo é substituído pelo Arbenz. O Arbenz ele foi o Arbenz ele é uma figura também central para a gente entender aquelas manifestações populares que aconteceram no período do Bico, porque o Arbenz ele vai comandar esse governo transitório, né? Ou seja, ele sai o Ponce Vaidés, esse triunvirato do Ponce Vaidés, comandado pelo Ponce Vaidés, e entra um outro triunvirato que é comandado pelo Arbenz, né? O Arbenz e mais dois líderes das manifestações, e esse governo de transição vai entregar pro Arévalo quando o Arévalo for eleito. E aí, na década de 50, o Arbenz entra, dessa vez eleito somente, né? E aí ele vai comandar a Guatemala de 50 até 54. Mas aí faltava o elemento central, né? Retornando lá àquela nossa primeira pergunta, a terra para o indígena maia, ela é algo essencial. A gente não pode deixar, justamente nessa passagem pela Guatemala, que em cada pequena porção de terra, minimamente você tem a casa, né, e a plantação de milho. Né? O milho é um elemento central também para entender o ser maia dentro da Guatemala. E, enfim, a terra é um elemento essencial. Ele vai promover a reforma agrária. Né? E aí é o período que ele expropria 90 hectares de terra, 90 mil hectares de terra, da United Fruit Company, terras que são consideradas ociosas, né? Ou seja, não eram terras que a United Fruit Company utilizava,
estava hostilizando no momento, e essas terras são destinadas aos camponeses indígenas. E aí, enfim, é o que começa o período de constante tensão, porque a United Fruit Company, ela fica incomodada com isso, tenta recorrer dessa decisão que foi feita pelo Arbenz, e ela vai recorrer internacionalmente, né, pelo governo de Washington. E aí o governo de Washington manobra internacionalmente para isolar Guatemala na OEA, Organização dos Estados Americanos, e isola a Guatemala no plano local e depois planeja o golpe junto com alguns setores, como a igreja, setores militares e partidos anticomunistas dentro da anticomunistas, né, só deixando claro, anticomunistas da Guatemala. E aí chega o Castilho Armas, enfim, invade a Guatemala em 54, bombardeando, e aí o Arbenz não consegue resistir. E aí é o que dá início a essa ditadura já na segunda metade do século XX dentro da Guatemala. Então esse é o que eu diria de singularidade, né, na Guatemala. Porque a ditadura na Guatemala, essa ditadura pós Segunda Guerra Mundial, é o que vai dar início, por exemplo, é o que a gente vai chamar, o que o Greg Blandin, né, que é o escritor do livro da Revolução Guatemalteca, publicado pela Unesp, ele vai chamar de Laboratório do Império, porque é justamente na Guatemala onde vai se suceder essa série aqui na América Latina, essa série de derrubadas de governo. Né? Se a gente acompanha na década de 70, no Chile, aqui no Brasil em 64, isso vai começar lá em 54, 10 anos antes na Guatemala. Então acredito que essa seja uma singularidade da ditadura guatemalteca em relação à ditadura de El Salvador, enfim, da Nicarágua, não sou moça, né? Mas enfim, eu acredito que essa dissecação do fenômeno, ou seja, a derrubada por meio de ações externas dos Estados Unidos, isso vai ser o que vai caracterizar a ditadura, a singularidade da ditadura guatemalteca. Poderia aqui elencar outros elementos, né? Por exemplo, o Greg Grantin, ele também elenca esse processo de raptar militantes, por exemplo, isso vai começar na Guatemala, por exemplo. Né? É um processo que vai começar na Guatemala e depois vai se espalhar para outros países. Tá? Isso o Greg Grant contando. Isso também é uma singularidade uma singularidade que deixa de ser singularidade, na verdade, depois que essa prática de rapto, ela vai outros países vão começar vão passar a adotar essa tática. É muito curioso também, por exemplo, por um guatemalteco, e aí eu presenciei isso é muito chocante, essas memórias de violência mesmo. Você tem um carro sem placa que passa, e aí eu estava do lado de uma mulher, uma mulher guatemalteca, indígena guatemalteca. Ela falou, nossa, eu sinto até calafrio quando um carro sem placa passa, porque eram os carros sem placa que costumavam passar e raptar os populares, né, na rua. Então, seja para servir ao exército, né, porque tinha isso, e aliás em Comalapa foi contado isso, né, porque
muitas vezes as mulheres elas perdiam os maridos, né, ou os familiares, justamente porque o exército passava e pegava os homens e levavam para servir as fileiras dos seus pelotões, né? Então essa prática assim, é muito comum. Essa memória de violência ela é muito presente. É uma coisa que a gente está falando de 20, 27 anos. 27, 28. Né? Me parece que é muito nesse sentido de ser uma primeira experiência, né? De ser uma experiência inicial que vai desencadeando para os outros, né? Talvez nesse sentido, assim. É isso, é o laboratório, é onde começa. Uhum. A gente teve um pouquinho antes, não dá para falar que é o primeiro, né, de tudo, porque a gente teve um pouquinho antes no Irã, na Operação Ajax, né? E é aí que se começa, porque o Mossadegh, né, que era o primeiro-ministro do Irã, o primeiro-ministro iraniano, era um nacionalista, né? E aí por ser nacionalista, ele promove o fomento da sua indústria nacional e dito isso, ele, se eu não me engano, ele expropria parte das ações de uma empresa petroleira anglo-saxã, que se incomoda com isso. A Inglaterra ainda é muito fragmentada por conta do pós-guerra, e ela pede ajuda para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, de primeiro momento, nega, mas depois que a gente tem uma troca de um governo democrata em 53 para um governo republicano, que é o do Dwight Eisenhower, em 54, aí o Eisenhower interfere diretamente na Operação Ajax, né, em 54, e promove o golpe na, na, no Irã. E aí entra se eu não me engano, é o Shah Reza Pahlavi, no Irã. Enfim, série E aí depois, no mesmo ano, vem a Guatemala. Então, assim, é rapidíssimo. De que maneira, não somente de que maneira a comunidade internacional ela lidou com a própria ditadura, o processo todo que conduziu a ela, mas até aquilo que poderia ter sido feito em apoio ao povo guatemalteco, entende? O que você considera que foram as questões fundamentais no sistema internacional que ajudaram a levar esse regime e que também poderiam ter evitado? Quando os Estados Unidos ele manobra para isolar a Guatemala dentro do plano internacional, você tem dois países que, na cúpula da OEA, que, que não vão, que vão se abster, né? Que vão se abster dessa decisão dos Estados Unidos de proteger os países americanos do comunismo, né? Que vão ser a Argentina e o México, né? O restante todos, inclusive o Brasil, do Vargas, aprova. Vargas, que, enfim, é um ser totalmente dúbio, né? É o cara que promove uma série de reformas trabalhistas aqui, e aí ele vota contra ele vota a favor, na verdade, dessa decisão de invadir a Guatemala para destruir, enfim, o comunismo que estaria sendo implantado lá. Mas o que deu mais base também para essa decisão dos Estados Unidos de invadir a Guatemala foi justamente a compra de armas que a Guatemala fez, visando se proteger de uma possível invasão, de uma iminente invasão
O Arbenz, e aliás é uma coisa que o Che Guevara, antes de ir para Cuba, ele passa pela Guatemala, ele estava na Guatemala. E aí o Arbenz, depois que ele vai pro asilo, né, ele se exila, asilo não, asilo é de senhor, não é senhores de idade, né, ele vai pro exílio. Ele vai para Cuba, né, depois. Só que o fato de os cubanos repetirem a, Cuba não será Guatemala, isso incomodava muito o Arbenz. E aí ele decide sair de Cuba, porque é isso, né? O Che Guevara ele estava na Guatemala, ele viu o processo acontecer, depois ele sai da Guatemala. E aí ele repete, né, quando ele chega em Cuba, que Cuba não é a Guatemala e aqui a gente vai combater esse imperialismo com o poder das armas. E o Arbenz, na verdade, ele compra armas da Tchecoslováquia, Tchecoslováquia que estava dentro da cortina de ferro, né? Era um país comunista na época, dentro ali da esfera da esfera de influência da União Soviética, e ele compra armas da Tchecoslováquia, e isso fomenta ainda mais os motivos dessa invasão. Né? E aí os Estados Unidos, novamente, isso acaba dando mais base para esse anticomunismo. Olha, a Guatemala está comprando armas de um país comunista, então existe uma série de cooperação internacional para se manter o comunismo dentro desse país centro-americano, que é uma das primeiras fronteiras do comunismo, né? Pode esquecer que a Guatemala é muito perto dos Estados Unidos, né? O que separa a Guatemala dos Estados Unidos é apenas o México, né? Territorialmente. Então é extremamente perto. Mas dentro do plano internacional, se eu não me engano, houve pouquíssimas, pouquíssimas menções. Só em relação depois, quando o Arbenz decide se exilar, quem dá o apoio para o Arbenz, quem vai dar apoio para o Arbenz vai ser o México. Ele vai se exilar, se eu não me engano, na Embaixada do México primeiro. Depois ele vai rodar, né? O Arbenz ele tinha cidadania suíça, porque os pais dele eles eram farmacêuticos suíços, mas o Arbenz é guatemalteco e suíço. Ele vai se exilar na Suíça depois. Mas assim, começa uma série de peregrinação assim, do Arbenz por uma série de países. Depois o Arbenz ele até encontra com, com, com Arévalo, acho que se eu não me engano, na Argentina ou aqui na América do Sul, não sei se exatamente era Argentina. Mas a relação dos dois era muito fria. Né? Depois eles não mantêm uma certa conversa, depois o Arbenz novamente ele parte para tentar se exilar em outros países. Ou seja, essa peregrinação do Arbenz por diversos países do mundo mesmo vai caracteriza também um, um monitoramento por parte da CIA de justamente entender que o Arbenz não estaria tramando uma contra-revolução, né? Uma contra-revolução uma contra-revolta em relação ao o que estaria sendo gestado na Guatemala, que foi justamente a queda do governo Arbenz, e aí
estaria tramando internacionalmente para organizar o exército de, de, de contra-revolucionários para invadir a Guatemala e recuperar o poder. O que não se concretiza, né? O Arbenz, na verdade, estava tentando viver em paz, tranquilamente, assim. Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Gabriel. Uma conversa, como vocês puderam ver, muito positiva, muito profunda, na qual a gente conseguiu examinar não só as coisas que fazem da Guatemala um país muito latino-americano, mas também aquilo que são coisas que são singularidades dela, coisas que são muito particulares à sua história, aos golpes e assim por diante. É isso.